Agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, ouvintes. No oferecimento de Alcel Pro Saúde. Sempre com você. Estamos aqui, sempre com você também. Hoje nós vamos falar sobre o Janeiro Branco. Você sabe o que é o Janeiro Branco? Nós vamos conversar com o Marcos Vinícius Santos. O Dr. Marcos Vinícius Santos é psicólogo, mestre em Psicologia da Saúde pela USP e coordenador do Programa de Saúde Mental de Ribeirão Preto. Boa tarde, Dr. Marcos Vinícius. Boa tarde aos ouvintes. É uma alegria tê-lo aqui com a gente, viu? É um prazer, eu que agradeço o convite. Então, vai ser muito bom nós termos essa hora inteirinha para a gente contar aqui para os nossos ouvintes mais um pouquinho sobre a sua especialidade. O senhor é psicólogo, não é? Psicólogo. Sim. Da saúde. O que vem a ser um psicólogo da saúde? O psicólogo, ele é um profissional que ele vai olhar para o ser humano, principalmente para a subjetividade, para a mente, para os sentimentos, as emoções, os conflitos, as angústias. Ele é um profissional que ele cuida da saúde mental. Certo. E quando é que um paciente ou uma pessoa que está nos ouvindo precisa procurar esse profissional? O que ele precisa sentir para procurar esse profissional e como que ele procura? Ele chega num departamento médico, eu preciso de um psicólogo da saúde, é assim que se fala? Existem vários psicólogos, né, em diversas áreas, e tem o psicólogo que atua na saúde, tanto na saúde mental quanto também na saúde física, que a gente sabe que o corpo e a mente andam juntos, né? Certo. Antes de falarmos sobre a saúde mental, nós vamos falar sobre o Janeiro Branco. Janeiro Branco é uma campanha. O que é essa campanha, Dr. Marcos Vinícius? Essa campanha do Janeiro Branco, ela surgiu em Uberlândia, em Minas, em 2014, então estamos no 5º Janeiro Branco, e ela é uma campanha que é dedicada a convidar as pessoas a pensarem sobre suas vidas e a falarem do tema da saúde mental. O lema da campanha é por uma cultura da saúde mental. Então busca sensibilizar as mídias, as instituições públicas e privadas, os poderes, em relação à importância de projetos, ações, políticas públicas empenhadas em valorizar as demandas da saúde mental. E essa campanha teve uma divulgação nacional ou ela é regional? Então, essa campanha começou lá em Minas, né, em 2014, mas ela vem ganhando espaço. Então, hoje já existem mais de 20 municípios no Brasil em que o Janeiro Branco já virou um projeto de lei, inclusive em Ribeirão Preto. Ai, que e bom. Essa é uma campanha que ela vem tomando corpo, principalmente nas redes sociais, que são, hoje em dia, um dos principais veículos aí de divulgação, né? Certo. Mas ainda é uma campanha que gente. ainda precisa ganhar mais corpo, né? Certo, e conta aqui com a gente, nós vamos falar uma hora inteirinha sobre isso. Eu quero saber qual a importância de falar sobre a saúde mental. Então, a saúde mental é um tema que geralmente é negligenciado. As pessoas pouco falam e pouco pensam a respeito da saúde mental. Ainda existe muito preconceito, as pessoas ainda têm muito aquela ideia de que saúde mental é coisa de gente doida, é coisa de gente maluca. E, na verdade, a gente tem que pensar que todos nós temos uma mente, temos sentimentos, emoções, conflitos, todos nós sofremos, e a nossa saúde mental interfere diretamente em todos os aspectos da nossa vida. Então, cuidar de saúde mental é cuidar da vida como um todo. Quando a saúde mental não está bem, isso acaba impactando no nosso corpo, nas nossas relações, no nosso trabalho, acaba interferindo na nossa vida como um todo. Certo. A Vânia, a nossa ouvinte de Campo Grande, ela pergunta, todos nós temos que ter a saúde mental de que forma? Então, uma coisa que o Janeiro Branco coloca
é que já existe, de uma maneira bem estabelecida, uma cultura para cuidar da saúde física. Então, hoje em dia é muito comum as pessoas cuidarem da dieta, fazerem atividade física, irem periodicamente no médico para cuidar do corpo. A gente não tem os mesmos hábitos com a nossa mente. Então, isso que é a proposta, que todos nós temos que olhar para dentro de nós, pensarmos assim, o que está acontecendo comigo, o que eu estou sentindo, quais são os meus conflitos, como andam as minhas relações, quais são os meus valores. Eu acho que tudo isso é importante da gente estar olhando, a gente estar cuidando. O principal é a gente olhar para dentro de nós mesmos. A Urânia está perguntando quais os cuidados que eu posso tomar para cuidar melhor da minha saúde mental. Eu acho que principalmente é evitar o estresse. A gente sabe que o estresse, a sobrecarga de trabalho, de preocupações, anda de mãos dadas com o adoecimento mental, seja depressão, seja ansiedade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a sobrecarga, a gente precisa cuidar das nossas relações, é importante a gente ter uma vida social, uma rede de relações, a gente ter momentos de lazer, momentos de descanso, e a gente poder também parar para pensar, né? Parar para refletir. É muito importante aquele momento da gente olhar e pensar, né? O que será que está acontecendo comigo? Para onde que a minha vida está caminhando? Esse exercício, ele precisa se tornar cotidiano. Entendi. A Marina diz assim, como manter a minha saúde mental diante das perdas? Eu acho que as perdas, elas fazem parte da vida de todos nós, né? Na vida, ganhamos e perdemos a todo momento. Eu acho que é importante a gente preencher essas perdas de sentido. A gente tem que dar um sentido para as nossas perdas e saber que é assim que a vida caminha, né? A vida caminha realmente, as coisas não são eternas, né? E a gente tem que estar preparado para lidar com isso, como a vida é um constante fluir, né, de coisas que vão e coisas que vêm. Então a gente tem que ir trabalhando essa aceitação, né, aceitação de que as perdas fazem parte da vida. A Nana, ela diz assim, eu sou homossexual e me sinto um pouco deslocado em todos os lugares que eu vou. Portanto, eu me sinto triste e a minha tristeza é muito profunda. Como eu posso fazer para lidar com isso? Então, eu acho que uma coisa importante é que a gente tem que saber até que ponto uma tristeza pode ser entendida como uma coisa normal e quando que a gente passa a falar de uma tristeza que a gente pode entender como o início de um adoecimento mental. Eu acho que é importante pensar se essa tristeza ela permanece durante muito tempo e se ela está começando a atrapalhar o meu cotidiano, a minha vida, as minhas relações, o meu trabalho. Se essa tristeza começar a trazer prejuízos, é a hora de procurar ajuda. É a hora de procurar talvez um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. As unidades de saúde, elas deveriam pelo menos estar preparadas para estar recebendo essas demandas de saúde mental. Existem os serviços especializados de saúde mental, os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Então, quando a tristeza ela passa a atrapalhar a nossa vida e permanece durante muito tempo, é a hora de procurar ajuda. A Cláudia Prado, ela diz assim, em que momento procurar um psicólogo e em que momento procurar um psiquiatra? Qual é a diferença? A diferença básica, né, é que o psiquiatra, ele é um médico que se especializa na área da psiquiatria. Então, o psiquiatra, ele tem a prerrogativa de prescrever medicações. É importante que eu acho que hoje a gente tem visto um uso, às vezes até abusivo das medicações. Hoje é muito comum as pessoas quererem tratar o sofrimento com uma pílula mágica. A medicação ela é necessária em algumas situações, ela pode ajudar a diminuir o sofrimento, a angústia, mas ela tem que ser usada com muito cuidado, porque ela também tem efeitos colaterais, algumas medicações causam dependência.
Então, o ideal é, num primeiro momento, você tentar abordagens que não sejam medicamentosas. E daí o psicólogo é um dos profissionais que trabalha com isso. O psicólogo ele vai trabalhar com abordagens psicoterápicas, que basicamente são conversas onde ele ajuda a pessoa a repensar as questões da vida, ressignificar, olhar para os seus conflitos, para as suas angústias. Então ele é um profissional que vai ajudar a pessoa a entrar em contato consigo mesmo e repensar algumas questões. Certo. Eu tenho aqui várias pessoas perguntando, eu vou escolher aqui a pergunta da Leucádia. Ela diz assim: estou grávida e tenho muito medo da gravidez, do futuro do meu filho. Como eu posso administrar isso, se eu nem consigo me administrar pessoalmente? Você pode repetir para mim? Ela está com receio do futuro do filho. Ela está grávida, né? E ela diz que se ela não consegue se administrar, como é que ela vai administrar uma nova vida? Como ela faz para se preparar? Como é o nome dela mesmo? Leucádia. Leucádia. Eu acho que a primeira coisa, Leucádia, eu acho que entender que é natural a mãe ficar insegura, é natural a mãe se questionar se ela tem condições de cuidar de um filho. Ter um filho é uma grande responsabilidade que assusta a todos nós. Então é natural sentir medo, é natural sentir insegurança. Acho que até aí a importância da gestação, porque a gestação é exatamente esse período que a mãe tem para poder ir se preparando e entrando em contato com essa criança e com esse novo papel que ela vai estar exercendo. Então é natural ter medo, não tem nada de errado com isso. Se esse medo estiver ficando muito intenso, aí realmente talvez seja importante procurar uma ajuda. É comum a gravidez, a gestação, é uma situação de vulnerabilidade. Existem diversas mudanças biológicas que acabam repercutindo também na vida mental da mãe. Então, é um momento de vulnerabilidade que a mãe fica mais suscetível a ter um adoecimento mental, transitório, passageiro. Então, às vezes, também é importante procurar uma ajuda, procurar um profissional para poder estar conversando sobre isso. E a nossa ouvinte, Dayana de Alencar, ela diz assim: eu estou esperando o meu segundo filho e a minha insegurança é referente, será que eu vou amar o meu segundo filho como eu amo o primeiro? Esse problema tem me abalado muito mentalmente. Eu acho que existe aquela ideia, né, até uma certa cobrança de que a mãe tem que amar os filhos da mesma forma, do mesmo jeito. E isso é uma coisa que a gente tem que repensar também, porque a mãe vai amar cada filho de um jeito diferente. Não quer dizer que ela vai amar mais um do que o outro, mas o amor é diferente com cada filho. Então, ela não precisa sentir pelo segundo filho a mesma coisa que ela sente pelo primeiro, porque vai ser uma outra relação, vai ser uma outra construção. Agora, é natural essa insegurança, né? Eu acho que ser mãe sem sombra de dúvidas, a maior responsabilidade e ao mesmo tempo, a maior dádiva que a gente tem, né? Que o ser humano tem. Então, realmente, não existe nada mais importante do que o papel da mãe. Então, é natural ter inseguranças, receios, mas a natureza é sábia, né? Em geral, guardada algumas exceções, né, as coisas acontecem naturalmente, né? Agora, é claro que em situações extremas, como eu já disse, é importante estar procurando um profissional. Que bonitinho. Eu tenho aqui um casal de ouvintes, a Valnice e o Jair Záfira. Eles dizem assim que estão sofrendo também pelos filhos, mas dessa vez é pela síndrome do ninho vazio. E eles gostariam que o senhor falasse um pouco sobre isso. Então, a síndrome do ninho vazio é exatamente esse processo. Os filhos crescem, isso faz parte da vida, né? Faz parte do ciclo da vida. Então, os filhos crescem e em algum momento eles vão construir a sua própria família, a sua própria vida.
E os pais que geralmente estruturam toda a vida em torno daquele filho, ou dos filhos, ou filho, filha, de repente se vem numa situação em que eles têm que reestruturar a própria vida. É um momento de mudança, é um momento de transição. Todo momento de transição é um momento de crise. Então é natural que exista uma crise. A crise, ela não é necessariamente uma coisa ruim. A crise pode ser uma oportunidade para mudança. Então é um momento de repensar, é um momento de estabelecer outros projetos, outros objetivos. É importante que a vida esteja sempre em movimento. Então, que bom que eles estão juntos, né? Parece ser um casal que está junto, que se amam, né? Então é um momento de pensar em outros projetos, em outros planos. Claro que os filhos vão estar sempre presentes, mas é um novo momento. É um momento que os pais assumem um outro papel, que deixa de ter tanto protagonismo e passa a ser um papel mais de observar do que de intervir. E isso é uma mudança importante, né? Tem tantas atividades que o casal também pode fazer, né? E se claro. Eles estiverem principalmente na terceira idade, tem agora as viagens, né? Tem muita coisa que dá para ser feita. Eu acho que é um momento ginástica, de mudança passeios, que pode ser muito leituras, fértil. jogos, né? Tudo isso aí dá para fazer a dois de uma forma bem prazerosa. Dr. Marcos Vinícius, o senhor é coordenador do Programa de Saúde Mental de Ribeirão Preto. Uhum. Como é que a Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto está participando da campanha Janeiro Branco? Uhum. A gente está participando, sim. Além de ações que estão sendo feitas especificamente nos serviços de saúde mental, então a gente tem os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial, e cada CAPES vem trabalhando com a sua clientela o tema do Janeiro Branco. Mas, para além disso, a gente tem programado uma ação que vai se realizar no dia 26 de janeiro, que é na sexta-feira agora, dessa semana, que vai ser uma ação na Praça 7 de Setembro, começando às 9 horas da manhã, que vai ter apresentações culturais, apresentações artísticas e profissionais que vão estar disponíveis para estar orientando a população, para estar conversando, para estar falando sobre saúde mental. O evento é gratuito, vai ter feira de economia solidária, de artesanato. Então é uma oportunidade aí muito legal para, de uma maneira divertida, de uma maneira descontraída, ali junto com a cultura, junto com a arte, a gente poder estar falando de saúde mental. Que coisa boa, parabéns pela iniciativa e como nós somos ouvidos pelo Brasil todo, que cada região também possa se preocupar e ter o seu janeiro branco aí, se preocupando com a saúde mental das pessoas. Porque geralmente as pessoas se preocupam só com a saúde física, né, doutor? Fazem ginástica, dietas. E a saúde mental, ela deve ser tratada de que forma? Como que a pessoa pode exercitar a mente para coisas boas? Como que a pessoa pode evitar depressão? Eu acho que a depressão, o sofrimento, a tristeza fazem parte da vida. A depressão, ela surge quando aquele sofrimento ele passa a ficar congelado, cristalizado. A pessoa não consegue sair daquele sofrimento. É como se ela estivesse patinando. Os sofrimentos vêm e vão, mas quando a gente fica preso nesse sofrimento, quando a gente parece que o mundo inteiro fica cinza, é porque realmente tem alguma coisa acontecendo dentro da gente. Eu acho que cada vez mais os estudos mostram o quanto que a depressão está ligada à questão da qualidade de vida. Então, o quanto que as pessoas adoecem, principalmente porque elas são submetidas a condições de vida que vão gerando estresse, que vão gerando preocupações excessivas. A gente vai se submetendo muitas vezes a uma rotina que vai nos adoecendo gradativamente, quase como se a gente fosse se oxidando por dentro, né? A gente vai, as nossas estruturas mentais, elas vão se desgastando por essa sobrecarga excessiva. Então, prevenir a depressão é principalmente focar na qualidade de vida.
Entendi. O padre Paulo Ricardo, boa tarde, padre Paulo Ricardo. Obrigada por sua audiência também. O padre Paulo Ricardo pergunta como o senhor vê a religião como saída para a saúde mental. Então, o padre, como que é o nome? Padre Paulo Ricardo. Paulo Ricardo. Então, padre, existem estudos que já mostram cientificamente o tanto que a religião funciona como um fator protetivo. A religião, além dela promover um senso de pertencimento, de comunidade, quer dizer, as pessoas pertencem a algo maior, elas se sentem apoiadas, elas se sentem abraçadas, a religião também ajuda a pessoa a ter uma perspectiva de esperança, de que por mais que as coisas pareçam ruins, que existe a esperança de que um dia vai melhorar. Então, realmente, a religião, isso já é um fato científico, independente das crenças de cada um, já é comprovado que a religião ajuda e muito como um fator de proteção ao adoecimento mental. Ah, que bom. Realmente, a fé, né, faz com que as pessoas alavanquem, né? Sim, com certeza. É um fator de motivação, né? Então, eu acho que é muito saudável. Eu acho que é claro que a gente tem que evitar o fanatismo, tem que evitar os excessos, mas a religião, quando exercida de uma maneira genuína, de uma maneira realmente com fé, ela só tem a ajudar. Certo. Se precisar de alguma ajuda para alguma questão de saúde mental, aonde a pessoa pode procurar? Então, em Ribeirão Preto, né, a pessoa pode procurar qualquer unidade de saúde, que o profissional, seja o enfermeiro que faz o acolhimento, ou o médico, quando passar pela consulta, pode estar ou auxiliando aquela pessoa ali mesmo, se for um caso mais leve, ou se for um caso de uma complexidade maior, está encaminhando para os serviços especializados de saúde mental da rede pública. Então, aqui em Ribeirão Preto, a gente tem os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial, que são uma política do Ministério, então é uma política que é implementada no Brasil todo. Ah, no Brasil todo? No Brasil todo. Ele é uma política do Ministério da Saúde, então a proposta é que ele seja implementado em todo o Brasil. Na grande maioria dos municípios, a gente tem hoje no Brasil mais de 2.000 CAPs, e são serviços especializados no atendimento à saúde mental. Então são serviços que têm uma equipe multidisciplinar, com psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, voltados para o cuidado em saúde mental. Certo. E qualquer pessoa pode procurar. Dr. Marcos Vinícius Santos, muito se tem falado a respeito de suicídio, principalmente entre os jovens. Eu estive agora recentemente aqui, eu estou em Fortaleza, viu, doutor? Eu estive recentemente no Teatro São Luís, numa palestra, onde eles reuniram mães de jovens que se suicidaram. Um evento muito triste, mas de certa forma muito proveitoso, quando as mães se uniram, quando as mães chegavam a conclusões, chegavam a desabafos. Foi um evento tocante. E eu vi aqui que um dos assuntos que o senhor gostaria de tocar é esse, porque principalmente entre os jovens esse número tem aumentado demais. Como entender esse aumento e como se pode prevenir essa situação? Como as mãezinhas, os pais, os casais aí que estão nos ouvindo, que têm filhos, podem orientar os filhos diante desse mundo que estamos tendo? Eu acho que, antes de mais nada, né, é importante a gente pensar que, infelizmente, né, o suicídio ele sempre fez parte da história da humanidade, né? Então, desde que o mundo é mundo, né, existem relatos de suicídio. O que vem assustando muito a gente é como esse número vem aumentando, principalmente entre os jovens. O suicídio ele é mais comum nos adultos entre 40 e 49 anos, mas isso vem cada vez mais aumentando nos jovens.
a perspectiva é que em algum tempo, talvez ele aconteça com mais frequência nos jovens do que nos mais velhos. Hoje a gente tem números de que uma pessoa comete suicídio no mundo a cada 40 segundos. Então realmente é um problema de dimensões globais que a gente precisa olhar para isso. É um problema de saúde pública. É a terceira causa de morte entre jovens de 20 a 29 anos. Então realmente é um tema muito importante que a gente precisa falar. Exato. Existe muito medo, existe um tabu de se falar a respeito desse assunto. Uhum. E o que o senhor atribui a esse tipo de coisa? A vida em si, o mundo que está tão difícil, a falta de emprego, a falta de perspectiva, a falta de Deus, o que o senhor acha que é? Eu acho que estamos num momento de crise geracional, né? Então, o mundo está mudando muito rápido, a gente tem aí o avanço da tecnologia e a gente está tendo uma dificuldade para se adaptar aos novos tempos. Então, o que a gente vê hoje é que parece que por mais que as pessoas estejam conectadas o tempo todo, elas estão cada vez mais distantes uma da outra. Então, é muito comum hoje você chegar num determinado lugar e você ver uma mesa de pessoas que estão todas olhando para o celular e nenhuma está conversando uma com a outra. Então, parece que as relações humanas, elas estão se liquefazendo, né? Parece que elas estão ficando cada vez mais voláteis, né? A gente não valoriza mais como valorizava antigamente a importância, por exemplo, de um almoço em família, a importância de estar sentando junto para conversar, para contar como foi o seu dia. Então, perguntas simples, né? Como você está? Como foi o seu dia? Às vezes até mesmo um cumprimento, né? Um oi, um bom dia, parece que cada vez é menos valorizado. E a prevenção ao suicídio passa principalmente pela escuta. Todo suicida, ele dá sinais antes de cometer o suicídio. O suicídio, ele nunca acontece de uma hora para outra. Quais são esses sinais, doutor Marcos? Então, tem um autor que ele fala dos 4 Ds, que ele fala de uma maneira bem didática, que é a desesperança, a depressão, o desamparo e desesperança, desamparo, a depressão e espera um pouquinho aqui, deixa eu lembrar. Desânimo, né? Não é bem desânimo, peraí. Aqui é a desesperança, a depressão, o desamparo e o desespero. Então, quando a gente percebe que a pessoa está isolada, que a pessoa está muito sem perspectiva, a falta de perspectiva é uma coisa que pode levar ao suicídio. Então, quando a pessoa está isolada, os transtornos mentais, as pessoas que têm transtornos mentais têm uma vulnerabilidade muito maior ao suicídio. Então, a gente tem que estar atento. Quando a gente percebe que a pessoa está muito isolada, que a pessoa está com um discurso, né? Mas para que viver? Mas não adianta nada, nada dá certo, nada funciona, as coisas não fazem mais sentido. O suicídio, ele tem a ver principalmente com a perda de sentido, quando a pessoa não vê mais sentido naquilo que ela está vivendo. E quando a gente vê uma pessoa nesse estado, o que a gente pode fazer? Então, eu acho que principalmente escutar, conversar, ouvir e, se possível, encaminhar para um profissional. Então, eu acho que o mais importante é, primeiro, tentar ouvir essa pessoa e sem julgamento, sem preconceito. É muito comum, quando alguém fala em suicídio, as pessoas falarem, isso é errado, isso não pode, isso é pecado. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque se a gente coloca esse peso em cima da pessoa, a pessoa pode se fechar e não pedir mais ajuda. Então é muito importante não julgar, ouvir e se colocar do lado daquela pessoa, falar que você está ali junto com ela e que tem solução. O suicídio é uma morte que, na grande maioria dos casos, pode ser evitada. Entendi.
Eu estou aqui no site janeirobranco.com.br e eu achei muito interessante um dos itens que diz assim: janeiro, o que a vida pode esperar de nós no ano que se inicia? O senhor sabe me dizer isso? O que a vida pode esperar de nós no ano que se inicia? Eu acho que isso é uma pergunta que eu acho que a resposta é muito particular. Mas eu acho que o mais importante é a gente poder estar aberto para se encantar com aquilo que a vida nos oferece. Eu acho que por mais que existam momentos difíceis, por mais que a gente sofra, a vida, ela tem muitas coisas belas a nos oferecer, mas a gente precisa estar aberto para isso, a gente precisa estar atento. Muitas vezes a gente não percebe coisas tão importantes que estão logo ali do nosso lado. Então, e na vida a gente precisa sonhar também, né? Eu acho que janeiro é um mês de projetar, de planejar, não é isso? Inclusive a campanha surgiu com a proposta do Janeiro Branco exatamente porque janeiro é esse mês que simbolicamente as pessoas param para pensar na vida, para olhar para o ano que passou e projetar o ano que está por vir. Então eu acho que é por isso que a proposta foi o janeiro. Então realmente é um momento de você estabelecer projetos, estabelecer objetivos. Na vida a gente tem que estar sempre em movimento. Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando algo. Eu achei muito interessante aqui que diz assim: se o mês de janeiro fosse um objeto, ele seria uns óculos ou uma lupa. Seria uma espécie de lente capaz de nos ajudar a enxergar a nossa realidade de forma mais clara. Veja bem, a nossa realidade. A realidade mais próxima de nós, dentro de uma infinidade de outras realidades, mas que mesmo tão próxima e íntima, muitas vezes não a percebemos. Janeiro, de alguma forma, nos ajuda a enxergar a realidade mais íntima que nos constitui, a realidade dos nossos pensamentos, sentimentos, desejos, afetos, emoções e comportamentos. Muito boa essa posição, né, doutor? Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é a gente poder olhar para as coisas pequenas, né, que parecem pequenas, mas que na verdade são as mais importantes, né? As pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que amamos, a família, os amigos. Às vezes a gente dá tanto valor para coisas voláteis, né, coisas materiais, coisas que passam, e a gente acaba não valorizando aquilo que é de mais importante, aquilo que realmente nos constitui. Certo. O Glauco está perguntando aqui, como que faz para aceitar coisas que terminam e que têm que ser recomeçadas? Com que ânimo? Eu acho que é muito difícil, né? Muito difícil lidar com a perda, lidar com o término, mas eu acho que a gente precisa entender que essa é a nossa condição humana. A vida, ela é essa dinâmica onde as coisas vêm e vão, nada permanece, né? Então a gente tem que estar lidando sempre com isso, que da mesma maneira como as coisas terminam, novas coisas se iniciam. Então talvez estar atento, porque sempre que algo termina, é a possibilidade de coisas novas acontecerem. Então às vezes a gente fica muito preso àquilo que perdeu, àquilo que passou, e a gente não se abre para o novo que está acontecendo para a gente. Eu tenho aqui a nossa ouvinte Sônia. Ela diz que ela está em Melbourne, na Austrália, visitando o neto. Conheceu o neto que nasceu e agora vai vir embora. Está procurando forças da sua saúde mental aguentar essa barra da distância. Eu acho que é muito difícil, né? Eu também, a minha mãe mora um pouco distante de mim, eu tenho um filho, né? Então ela também não vê o neto com a frequência que ela gostaria. Então eu sei como que é essa dor. Eu acho que uma coisa que talvez ajude é ela pensar que com certeza ela vai estar levando o netinho junto com ela, dentro dela, e ela também vai estar ficando dentro dele. A gente não fica longe, né? Dentro da gente a gente carrega as lembranças, o afeto, o carinho. Então as pessoas vão
mas elas permanecem dentro da gente. Então acho que isso que é importante, né? Saber que independente da distância, eles vão estar conectados de alguma forma. A gente tem que estar preparado para tudo, né? Sempre que acontece uma situação, através do nosso cuidado com a saúde mental, como que a gente deve reagir, como que a gente deve pensar? Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto às mudanças e poder tentar olhar para as mudanças com o olhar da oportunidade. Eu acho que, geralmente, a gente tem uma tendência a ter medo das mudanças e a entender que as mudanças são ruins. E não necessariamente. Às vezes, aquela mudança que a gente não esperava, porque a vida, ela vive nos pregando peças, né? A vida nunca acontece da maneira como a gente planejou, e que bom, né? Porque isso faz com que a vida nos traga sempre surpresas. Eu acho que a gente tem que olhar, às vezes a gente fica olhando muito para aquilo que ficou para trás e não se abre para aquilo que pode acontecer de novo. Então eu acho que é um pouco esse olhar, né? O olhar da criança, né? A criança, tudo que ela vê com aquele olhar de encantamento de algo que ela está vendo pela primeira vez. E parece que a gente vai perdendo isso, né? A gente vai perdendo um pouco desse espírito de aventura. E eu acho que é um pouco isso, a gente poder olhar para a vida como uma aventura, que coisas novas vão aparecer, coisas que a gente não esperava, que a gente não imaginava, e que isso é algo que torna a vida tão fascinante. Certo. Mais um casal muito querido aqui de ouvintes, que é a doutora Luz Marina e Glauco Pereira de Oliveira. Boa tarde, doutor Marcos Vinícius. Eu gostaria de saber a diferença entre o mal de Parkinson e a PSP, Progressive Supranuclear Palsy. Como que é a segunda parte? Não sei se eu falei certo. Eles querem saber a diferença entre o mal de Parkinson e a PSP, Progressive Supranuclear Palsy. Olha, eu vou confessar para o Glauco e para Luz Marina, que eu não sei responder essa pergunta. Eu não conheço a segunda condição que eles estão falando. Eu conheço o mal de Parkinson, mas essa segunda transtorno eu nunca ouvi falar. PSP, Progressive Supranuclear Palsy. Eu acho que talvez seja uma pergunta muito eu acho que talvez né? seja uma pergunta mais talvez para um neurologista, para alguém mais voltado para as questões fisiológicas, né, do cérebro. O mal de Parkinson é uma doença neurodegenerativa que afeta o cérebro, vai trazendo perdas, né, que são progressivas, né. Geralmente acomete pessoas já de uma idade mais avançada, mas eu não saberia falar dessa segunda condição. Certo. Acontece, depois a gente vai ver no Google. Ah, com certeza eu vou pesquisar. PSP. Então, eles têm uma amiga com essa doença e é muito semelhante. Então, eu acho que são as doenças neurodegenerativas, elas geralmente afetam muito, principalmente a família, porque elas vão trazendo perdas, a pessoa vai tendo perdas motoras, perdas no raciocínio lógico, na memória, que isso afeta muito a família, porque aquela pessoa vai mudando, vai se transformando, e a pergunta que o familiar se faz é: cadê aquela pessoa que eu conhecia, né? É difícil se adaptar, né, a essa mudança que vai acontecendo. Diante de uma doença dessa na família, deprime todo mundo, deixa todo mundo chateado, todo mundo sabe que não tem cura, que não tem volta. Como que a pessoa deve pensar e reagir? Então, eu acho que é muito importante diferenciar uma tristeza que é natural, porque as pessoas ficarem tristes faz parte da vida, inclusive é saudável, porque a tristeza, ela permite que a gente entre em contato com aquela situação e possa lidar com a mesma. Então também a pessoa que nunca fica triste também tem alguma coisa de errado. A tristeza faz parte da vida. Se torna uma doença a partir do momento que começa a trazer prejuízo, que é uma tristeza que ela se torna tão intensa que a gente não consegue dar
segmento para a nossa vida. A gente começa a ter prejuízo nas relações, no trabalho, na saúde física. Eu acho que toda situação de sofrimento, ela abala todas as pessoas que estão em volta. Então, se você tem um familiar que está adoecido, com uma doença grave, uma doença neurodegenerativa, que vai piorando progressivamente, isso com certeza vai afetar toda a família. Por isso que eu vejo muito importante você procurar uma ajuda para o familiar. Na saúde mental, a gente trabalha muito com a ideia que a gente cuida do paciente, mas a gente também cuida do familiar. A participação da família no tratamento é fundamental. Não só porque é a família que vai dar o suporte, mas também porque a família geralmente está submetida a uma sobrecarga, tanto objetiva quanto subjetiva, que pode levar ao adoecimento. A Cleia Mainardi disse o seguinte, que no Natal a família dela estava em festa, a casa cheia, e agora que foi todo mundo embora, ela sente muita saudade. E ela sente também que a saúde mental dela está bem prejudicada. Eu acho que é por isso que é importante, né, a gente ter uma rede de relações, a gente ter amigos, a gente ter espaços que a gente possa frequentar, seja para fazer um curso, para fazer uma atividade física, mas coisas que a gente possa fazer em grupo. A solidão, ela não faz bem para ninguém. É claro que alguns momentos de solidão são necessários, mas a solidão a longo prazo, ela adoece. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. A gente precisa, o ser humano, ele tem essa necessidade inerente de ter contato humano. Então, é importante isso, é importante a gente ter espaços onde a gente tenha contato, onde a gente tenha ligações, onde a gente troque afeto. Então, acho que talvez é importante procurar aí ampliar essa rede de relações, né? É mesmo, sempre estar com pessoas que a gente gosta, fazer amizade, bater um papo, espairecer, tudo isso faz parte, né? Quais são os principais casos que o senhor costuma atender na coordenadoria aí da saúde mental? Quais são as cases principais? Nos serviços especializados, os CAPs, como eu falei, a gente tem uma diversidade muito grande de condições, mas a gente tem como foco os quadros mais graves. Então a gente tem, assim, o que a gente recebe muito são os transtornos de humor, principalmente a depressão, mas também aparece bastante o transtorno afetivo bipolar, os transtornos de ansiedade, que vem aumentando muito, até acho que um reflexo da nossa sociedade hoje, que cobra muito, as pessoas são muito exigidas, tem que ter resultados. Então acho que isso gera uma ansiedade que às vezes pode levar a um transtorno de ansiedade. E a gente também tem os transtornos psicóticos, né, que são aqueles transtornos em que a pessoa realmente perde o vínculo com a realidade, que são mais graves, que a gente tem principalmente a esquizofrenia. A gente tem tido um aumento muito grande da questão do uso abusivo de substâncias, que também faz parte da saúde mental. Então, cada vez mais a gente tem visto, né, a questão da dependência química aparecer aí como um problema de saúde pública. Então, isso também a gente tem serviços especializados para atender a essa clientela. Que são os drogados, né? E não precisa ser só drogados com drogas fortes, que nós conhecemos, mas os remédios também, as pessoas se tornam muito dependentes, não é? Com certeza. Inclusive, nos Estados Unidos, morrem mais pessoas de overdose de drogas prescritas, ou seja, de drogas prescritas pelo médico, principalmente os ansiolíticos, benzodiazepínicos, do que de overdose de cocaína e heroína. Nossa, que dado esse, hein? Então, é assustador, né? Inclusive lá nos Estados Unidos, têm sido feitas inúmeras campanhas para controlar o uso abusivo de medicações psicotrópicas. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque é a solução mais fácil. Para lidar com o sofrimento, a droga, ela nos dá um momento de alívio, um momento de prazer que parece ser a solução, mas na verdade é uma armadilha, né?
Então as pessoas acabam entrando nesse caminho e existem drogas, como por exemplo os benzodiazepínicos, clonazepam, diazepam, Lexotan, que causam quadros de dependência muito graves. Inclusive remédios para dormir, né? Sim. Também hoje em dia as pessoas não sabem, tomam remédio para dormir, tomam remédio para acordar. Então, e daí a gente tem um processo que é a medicalização da vida. Então, as pessoas querem resolver problemas que são da vida, que fazem parte da nossa existência, com a pílula mágica. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa pensar, que tem questões que não vai ter pílula mágica, não vai ter solução mágica. A gente vai ter que encarar aquilo e lidar com aquela questão com os nossos recursos e não com os recursos de uma medicação. O senhor costuma conversar bastante com os seus pacientes, porque o senhor não medica, né? O senhor não passa remédio, passa? Não, psicólogo não, só psiquiatra. Certo, e aí é só na conversa? Na conversa a gente tem várias modalidades de conversa, né? A gente tem a conversa em grupo, que também ajuda muito. A gente tem também o que a gente chama de oficinas, que são grupos voltados para uma determinada atividade. Então, oficina de artesanato, oficina de leitura, oficina de produção de algum produto, às vezes até para poder trabalhar com o que a gente chama de economia solidária, que é a inclusão pelo trabalho. Então, assim, a gente tem várias abordagens, mas basicamente a ferramenta fundamental de todas elas é a conversa. E se a gente for pensar, né, a nossa vida toda é feita de conversas. A gente é através das conversas, das relações, que a gente dá sentido para a nossa vida. Então as conversas são uma ferramenta muito mais potente do que a gente imagina. Que beleza. É verdade, a palavra tem muito poder, né? Com certeza, não tenho dúvida. Então, estamos aqui falando, né, e usando da palavra. É mesmo. A rádio, né, é uma prova disso. Então, o nosso ouvinte Shiro Watanabe, ele diz assim: o que falar para uma pessoa que perdeu o incentivo de viver? Eu acho que, primeiro, antes de falar, eu acho que a gente tem que ouvir. Eu acho que às vezes as pessoas ficam muito preocupadas em o que falar, e mais importante do que falar é ouvir. É a gente tentar entender o que está acontecendo, o que aconteceu na vida dessa pessoa, para ela perder o sentido, para ela perder o ânimo, para ela não ver mais motivo para continuar a viver. Eu acho que principalmente ouvir. Eu acho que na verdade a gente só vai saber o que falar depois de escutar. Agora o importante é que o falar, mais do que dar solução, a gente tem que falar coisas que façam com que a pessoa sinta que ela não está sozinha. Eu acho que o principal é isso, a gente mostrar para ela que a gente está junto com ela. Às vezes a gente fica tão preocupado em dar soluções para os problemas que a gente esquece de estar junto e ouvir. A Rossana, ela diz assim, que ela não tem vontade de falar, que ela só tem vontade de chorar. Eu acho que a Rossana, né? Eu acho que talvez seja importante, viu, Rossana, tá procurando uma ajuda, procurando um profissional, porque essa vontade de chorar e essa vontade de ficar sozinha, de se isolar, de ficar ali encolhida no próprio sofrimento, pode ser um sinal de uma depressão. Então, acho que é muito importante estar procurando um profissional, estar procurando uma ajuda, porque é algo que tende a se intensificar se não receber o devido cuidado. Então, acho que esse é o momento, talvez, de procurar um profissional. Então, só o fato dela estar falando aqui com a gente já é bom, porque já está colocando para fora, e já está sendo orientação do Dr. Marcos Vinícius para procurar um profissional. E tem que procurar sim, porque a vida é bela e a gente tem que curtir muito essa vida que é um presente. E não ter vergonha, né? Eu acho que isso é fundamental. Todos nós
podemos adoecer a qualquer momento. Eu acho que isso é muito importante. A gente não ter vergonha. A gente ter momentos aí de crise, de depressão, de ansiedade, não nos torna fracos, nos torna humanos, faz parte da existência humana. Então não tem que ter vergonha, não. Depressão, ansiedade não é fraqueza, não é falha de caráter, não é nada disso. É uma condição humana. É uma fase, né? Que sim. Todos nós temos, né? Eu já Com tive, certeza. o senhor já deve ter tido, todo Com mundo certeza, tem um já momento tive, sim. de tristeza, de reflexão, de baixo astral, depois passa. Sim, sim. Eu acho que o importante é isso, o importante é a gente aceitar isso, não ter vergonha e, quando necessário, procurar ajuda. Seja ajuda profissional, seja ajuda de um amigo, de um familiar, qualquer pessoa que possa nos confortar nesses momentos difíceis. O Eduardo Jimenez, ele pergunta como tratar crianças com problema de tristeza e isolamento. Então, eu acho que uma coisa muito importante é, quando a gente fala de crianças, a gente tem que tomar muito cuidado com o diagnóstico, com medicação, porque a criança, ela está numa fase de mudança, que ela está se transformando a todo momento. Então, você não fecha um diagnóstico, a criança, ela está num processo de desenvolvimento. Eu acho que quando a criança está com alguma dificuldade, que ela começa a se isolar, que ela começa a não ser criança, né? Não brinca, não ri, quer dizer, quando a gente percebe que tem alguma coisa errada, é muito importante a gente olhar para o ambiente. Aonde essa criança está e o que será que está acontecendo ao redor dela, seja na família, na escola, que pode estar afetando ela de alguma forma. A criança, ela é muito suscetível ao ambiente, ela sente as coisas com uma intensidade maior. Então a gente precisa olhar para o entorno dela. O que será que pode estar acontecendo? O que será que pode estar afetando ela? Será que teve alguma perda? Será que está acontecendo alguma coisa na escola? Então acho que a primeira coisa é olhar e tentar entender o que está acontecendo com ela. É difícil, né? Porque às vezes a criança nem sabe verbalizar, né? Uhum. E há situações na vida das crianças também que são irreversíveis, né? Pais que se separam, irmãos que falecem, enfim. Avó que morre também. Eu acho que o importante é assim, a criança ela sofre, assim como a gente também sofre. Não adianta a gente querer proteger as crianças do sofrimento, porque elas vão sofrer. Mas a criança ela tem uma capacidade de se recuperar que é muito grande. Existem, mesmo diante de situações traumáticas, situações extremas, seja uma situação de separação, de perda, ou até mesmo uma situação mais grave de abuso, a criança ela tem recursos que, se ela receber a ajuda apropriada, ela pode lidar com isso de tal forma que ela cresça um adulto normal, como a maioria de nós. Eu vejo aqui que a campanha Janeiro Branco pode ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Essa é a finalidade, né? E também ela acontece internacionalmente, não é? Então, o Janeiro Branco é uma iniciativa brasileira, assim, que começou no Brasil e que parece que agora está ganhando outros espaços fora do Brasil, mas ela se iniciou no Brasil. Existem outras campanhas, que nem o Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio, o dia 10 de outubro, que é o Dia da Saúde Mental, que são internacionais. São, inclusive, campanhas que são apoiadas pela Organização Mundial de Saúde, então são internacionais. O Janeiro Branco começou no Brasil, mas parece que tem ganhado campo também em outros países. E existe, assim, alguma ação em nome da saúde mental que possa ser desenvolvida nos locais? Por exemplo, se alguém que estiver nos ouvindo estiver interessado nessa campanha, como é que faz para entrar? Eu acho que principalmente a gente dá visibilidade para o tema. Eu acho que a principal proposta e convite do Janeiro Branco é: vamos falar sobre saúde mental. Então é muito legal se você puder fazer ações
que atraiam a comunidade. Então, através de apresentações, música, apresentações artísticas, enfim, você usar da criatividade para poder atrair a comunidade para conversar a respeito. Então, acho que isso é o principal. Acho que em qualquer lugar que a gente consiga colocar as pessoas para conversar e pensar em saúde mental, a gente já está fazendo um grande avanço. É verdade. O que o psicólogo pode fazer pela pessoa? O que o psicólogo trata, assim, mais especificamente? O psicólogo, ele pode tratar desde os casos leves, né? Desde até da pessoa que não tem nenhuma doença, mas que está passando por um momento difícil, quer pensar na vida, quer encontrar alguns novos sentidos, até os casos mais graves. Então, o psicólogo, ele pode atuar em diversos tipos de demanda. A ideia da psicoterapia é exatamente um momento de conversa para a pessoa pensar na própria vida. Então, na verdade, até quem aparentemente não tem nenhum problema, é claro que todos nós temos, né? Mas até mesmo quem aparentemente não tem nenhum problema mais grave pode se beneficiar de uma psicoterapia, desde que a pessoa esteja disposta, né? Porque é um processo lento, gradual, que a pessoa precisa investir nisso. É um exercício, é quase como se fosse uma academia. Você vai na academia para fortalecer os músculos. A psicoterapia é um exercício semanal de você parar para exercitar a mente. Que beleza. A gente falou em gravidez, né? E eu estou vendo aqui no site do Janeiro Branco que durante a gravidez, a mulher ou o casal, eles podem ter no psicólogo o suporte para melhor compreender as transformações emocionais pelas quais passa nessa fase. E aí vem a infância, a adolescência, a vida adulta, a terceira idade, os lutos, né? Até mesmo nas empresas, nos ambientes escolares, tudo isso o grande psicólogo pode ajudar. Que coisa boa ter vocês como esse profissional tão amigo, né? Tão chegado da saúde. Isso é muito bom, realmente. Agradece. Acho que para a gente é muito... Acho que quem escolhe a psicologia, em geral, escolhe porque quer ajudar, porque tem essa vontade de poder estar ajudando. E que bom quando a gente consegue. Que coisa linda. Eu fico feliz também de tê-lo aqui nesse comecinho de tarde, falando do Janeiro Branco, que é um mês onde tantas coisas se projetam, né? E que a gente possa estar aqui orientando os ouvintes a procurar um psicólogo tão competente quanto o senhor, né, que tem uma palavra tão fácil, tão boa, e que todos possam ter esse profissional de perto para cuidar da saúde mental, que é aquilo que a gente está querendo. Pelo convite, pela oportunidade, foi um prazer poder estar participando. Grande prazer. Aí, os seus contatos, doutor? Os meus contatos, eu posso estar passando o meu e-mail para quem quiser entrar em contato, mandar alguma dúvida, alguma pergunta. Pois não. MVS de Marcos MVS, Marcos Vinícius Santos, são as iniciais, né? Exatamente, _ psico de psicologia, né? USP, psico USP, @hotmail.com. MSV _ psico. MVS, né? Marcos Vinícius Santos, _ psico de psicologia, né? PSICO, USP, tudo junto, né? Psico USP. USP, @hotmail.com. Ah, tá certo, então. Tá bom, doutor, eu quero agradecer, desejar que o senhor tenha um Janeiro Branco abençoado e um ano inteiro abençoado, viu? A esperança aí de um 2018 com certeza melhor que 2017. Isso, e que o senhor esteja mais vezes com a gente, pode ser? Com certeza. Muito obrigada. Um bom fim de semana também. Tudo de bom. Um abraço. Outro. Essa foi a participação do Dr. Marcos Vinícius Santos, psicólogo, que nos trouxe tanto alento através da sua profissão, da sua dedicação. E eu desejo a todos os nossos ouvintes
que o seu janeiro seja branco, alegre, feliz e tudo de bom também. Estaremos juntinhos no próximo sábado ao meio-dia com o Alcel Pro Saúde. Até lá! Associado ao Alcel, você está recebendo em sua residência o carnê de pagamento de suas mensalidades referente ao ano de 2018. Estamos oferecendo 3 formas de pagamento: parcela anual com desconto, parcelas semestrais também com desconto e pagamento mensal. E se for efetuado 3 dias antes do vencimento, também tem desconto. Aproveite os descontos pagando antecipadamente. E atenção, estamos aceitando cartão de débito em nosso caixa. Alcel Vida e Saúde, 3925-8500. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde.